Tem gente que dorme muito pouco, e Aham. quase sempre o cara é negligente nessa parte do sono, só que tem o pessoal que dorme às 7 horas, só que o cara, ele trabalha no turno da noite, por exemplo, ele dorme em outros horários. É. Isso vai ter um impacto hormonal também? Enorme, Enorme, enorme. muito Então a grande. gente vê muito. Isso vale É. para alimentação também. A É, gente vê muito por falando isso o que eu tô que e falando. quantidade e pouco falando quando. É. É super. O quando você faz as coisas, alimentação, exercício físico e horário de Esqueci sono o nome é do fundamental. cara que vai ganhar ou foi indicado pro Prêmio Nobel por causa do ciclo circadiano, e ele falando exatamente isso. Aham. O quão importante é você comer e Ganharam, dormir. né? Ganhou. O último prêmio Nobel da Medicina foram os pesquisadores que caracterizaram os genes, que a gente chama de. Alguns deles, genes relógio, que estão marcando a passagem do tempo. No corpo inteiro, todas as células do corpo têm um reloginho. E é por que a gente precisa de um reloginho? Porque para elas terem uma ideia de quando fazer o que elas têm que fazer de acordo com o horário do dia. Nós somos projetados para sermos mais ativos de dia. E aí, na hora que você inverte isso, a pessoa tem vários sintomas. Sintomas de depressão, de déficit de atenção. Então, muita gente me pergunta no Instagram... fome. Mais fome. Então, é fundamental. Para você ter uma ideia, tem um trabalho que saiu agora numa revista muito, muito boa, científica, mostrando... Eles pegaram 2 grupos de pessoas. Um grupo, eles estavam acima do peso. Um grupo, eles deixaram comendo normal, do jeito que eles estavam fazendo, e eles batiam foto e marcavam lá toda vez que fizeram a refeição. O outro grupo, eles simplesmente falaram para eles colocarem as refeições dentro de uma janela de 12 horas, se eu não me engano. Só dentro dessa janela. O grupo que ficou dentro... E a refeição são as mesmas. Eles batiam foto, eles mensuraram, viram-se a quantidade de calorias aproximada. O grupo que restringiu a alimentação dentro de horário teve redução de peso, teve melhora cognitiva, melhora do sono, melhora da capacidade de aprendizado. Isso tudo porque você colocou as refeições no horário correto. E uma das coisas que eu não posso deixar de comentar aqui, até porque vocês colocam muito isso no Instagram. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que tomar cuidado é o sol. E acho legal porque vocês têm essa rotina de se expor ao sol no momento específico do dia. E isso é fundamental para a vitamina D. Sim, mas é fundamental para avisar seu cérebro que o dia começou. E que ele vai terminar, porque Exato. são hormônios antagônicos, né? Quando você produz os Sim. hormônios Isso. de Alerta, depois esses mesmos hormônios, quando eles baixam caírem, e a melatonina entra em ação. Entra É o em que ação. deveria acontecer se o reloginho estiver ok. Só que hoje é luz artificial o tempo todo. Exato, exato. Mas se você se expõe à luz natural logo cedo, igual vocês fazem, isso é, acho que talvez o principal estímulo para o seu reloginho saber que horas são. E aí isso vai te prevenir, inclusive, dos malefícios da luz noturna. Então, porque meio que ele sabe, né? Só dá pra Isso. ter 12 horas de sol. Isso. Então, se sua primeira luz foi lá às 6 da manhã, então foda-se se foi depois das 6. Então são os Mais. 2 momentos, início do dia e o final da tarde são os 2 principais momentos para você. E você está estimulando o olho. Importante ressaltar isso, que é um estímulo, tem células específicas no olho, só para ver se tem luz ali. E elas se comunicam diretamente com áreas que regulam humor, motivação e sono. Então, se você começa a se expor mais à luz de manhã cedo, você muda a vida da pessoa. Porque, de repente, as coisas começam... É igual a sinfonia. De repente, a sinfonia começa a funcionar. A pessoa começa a sentir o horário mais ou menos no mesmo horário, no horário certo, que seria de noite. A qualidade do sono melhora, a duração do sono melhora. É mágico, assim. Muito legal. Mágico não, é É ciência. uma das coisas que a gente fala lá no Materializa, é um dos hábitos que eu sempre digo para as pessoas, porque uma vez eu assisti uma palestra, não sei se, acho que foi do Vitor Sorrentino, e ele falava que ele não tinha como diagnosticar ou passar algum remédio, né? Passar remédio para os pacientes se aquela pessoa não fazia o mínimo necessário para estar vivo. Legal. Então ele falou, como que uma pessoa vem até mim querendo longevidade, falando que está com depressão, que não consegue emagrecer, sendo que ela não consegue acordar de manhã, ao menos acordar e caminhar por meia hora. Sim. Então, manter o seu corpo ativo e pegar a luz do sol. Então, ele falava que isso era o mínimo necessário Legal. para que ele pudesse, então, ver se a pessoa estava realmente com algum tipo de outros problemas como esses. É né? porque, Sim. porque tem uma linha, né? Claro que algumas pessoas
todo mundo vai se beneficiar muito com isso, mas é claro que vão existir aquelas pessoas que de fato vão precisar do tratamento, né? O problema é que muitas vezes essa etapa é saltada, né? A pessoa não faz isso, mas ela vai muitas vezes direto buscar o tratamento, buscar o remédio, né? Buscar uma solução que precise de menos constância e menos disciplina, o que a gente começou falando, né? Com legal. certeza. Agora, eu queria só voltar à questão, né, dos distúrbios, para a gente entender como que a gente diagnostica. Sim, podemos falar disso. Só vai fazer um comentário, Vai. não vai ser Sêneca, vai ser Hipócrates. Mas ele fala que perdemos a saúde conforme nos afastamos da natureza. Você estava pesquisando aqui, né, nas Eu suas pesquisei notas? para falar tá, ipsiliteris. entendi. Né, ipsiliteris. Mas isso que você falou, Andrei, não é, pensando em termos evolutivos, não é até meio óbvio, né? Porque luz exato. elétrica é um negócio que veio no século XX, pô. Então, Exatamente. é um piscar de olhos dentro da experiência do ser humano. Durante toda a história, a gente acordava ali com o raiar do sol, saía para fazer as atividades,